Olá, crianças do quarto ano, como é que nós estamos? Todos bem, graças a Deus, né? Passamos bem o final de semana também, não é? Vamos iniciar uma nova semana de atividades escolares, né? Uma semana bastante intensa. Vamos findar com as nossas atividades avaliativas, né, crianças? E procurando fazer tudo da melhor forma possível para que todos nós possamos aproveitar o máximo possível das atividades, da aula, não é? Que nós estamos passando por uma situação complicada, mas é uma situação que é independente das nossas vontades, não é? Então, não somos nós quem determinamos. Então, todos os atropelos que acontecem, que aconteceram, que acontecem, ou que podem acontecer ainda durante as nossas atividades escolares, não são fatores determinantes da nossa vontade, né, crianças? Então, vamos tentar seguir a nossa vida da melhor forma possível. Você, criança, procurar contribuir um pouco com a família, para que essa situação não fique tão desgastante como já está, não é? Hoje, a tia Dirce vai trabalhar com vocês uma revisão. Vou tentar esclarecer um pouco mais de todos os assuntos das unidades 5 e 6, que é baseado nessas duas unidades que nós faremos a nossa avaliação para fecharmos as notas do segundo bimestre, né? Então, a tia Dirce colocou, vai procurar explicar um pouco de tudo que vocês viram, que nós vimos na unidade 5 e 6 do nosso livro de matemática, não é? E no final tem uma atividade, né, que vocês vão fazer para transcrever no caderno de matemática e mais tarde faremos a correção dela pela aula do Google Meet, tá bom? Então, nós vamos iniciar a nossa aula de matemática lembrando sobre as medidas de massa, né? Então, massa, nós temos um menino em cima de uma balança se pesando, né? Para que possamos determinar a massa corpórea desse menino. Quanto que esse menino pesa junto com esses livros? Então, veja bem, ó. Quando nós falamos em medidas de massa, para medir a massa ou peso de um produto, objeto ou de um ser vivo, utilizamos diferentes unidades de medida. As mais usadas são o grama e o quilograma. Então, quando ele fala simbologia, quer dizer, quais os símbolos que nós utilizamos para ressaltarmos essas duas medidas. Quando nós falamos grama, o G. Quando falamos em quilogramas, kg. Então, só relembrando com vocês a questão grama, né? Quando se refere a peso, é um vocabulário que você utiliza no masculino. Então, eu falo assim, ó, comprei 250 gramas de mussarela, por exemplo, né? Então, você vai usar 200, você não vai falar 200. No masculino, eu estou me referindo a peso, né? Então, comprei 250 gramas de mussarela. Quando eu falo grama, a grama do pasto está seca, né? Então, no feminino, nós estamos nos referindo à planta, ok? Vamos sempre nos lembrarmos disso e passarmos a utilizar esse vocabulário no nosso dia a dia. Então, o quilograma ou kg, ou simplesmente quilo, é utilizado para nos referirmos à quantidade de feijão em um pacote, ou a massa corpórea de uma pessoa, por exemplo. O grama é utilizado para nos referirmos a porções menores, como a massa de um bife ou de uma maçã. E a balança, pessoal, é o instrumento mais utilizado para medir massa, né? Então, quando ele fala quilograma, e o que nós mais utilizamos no dia a dia é a palavra quilo. Então, por exemplo, a mãe fala, vai no açougue e compre 2,5 kg de carne, né? Então, nós temos o hábito, nós temos o costume de abreviarmos dessa forma, certo? Então, quilograma, quilo. Então, quando você vai medir, quando você vai fazer
a pesagem, por exemplo, de um pacote de arroz. Quantos quilos de arroz eu consigo colocar dentro desse pacote? 3 quilos? 5 quilos? Não é? Então, usamos essas expressões, quilograma e grama, para determinarmos o peso ou a massa de um determinado produto. E precisamos da balança, né? Para podermos fazer, para descobrirmos esse peso, essa massa, de uma maneira mais correta, né? Onde a margem dos erros possam ser menores. Nós temos também, lá no nosso livro, falamos muito sobre as medidas de capacidade. Você pode ver que você tem 1 litro com um líquido dentro dele, e nas medidas de capacidade, nós temos a quantidade de líquido que cabe no interior de um recipiente, é chamado de capacidade, certo? Então, para medir a capacidade de um recipiente, utiliza-se a medida chamada litro, certo? Então, por exemplo, eu comprei 1 litro de leite, certo? Essa embalagem de iogurte cabem 2 litros do produto. Então, o uso do litro no nosso dia a dia é muito importante, pois compramos vários produtos em litro, né? Como, por exemplo, gasolina, tinta, leite, azeite, suco, refrigerante, água e outros, né? Então, nós temos aí na tela alguns exemplos de produtos que nós compramos, certo? E para você poder obter esse produto, eu preciso de 1 litro, né? 1 litro, 2 litros, enfim, o tamanho da embalagem é determinada pela quantidade do líquido que eu posso colocar dentro de um recipiente. Então, eu tenho litro e a maneira de representarmos o litro é utilizando L, tá ok? Vamos falar um pouquinho sobre os prismas, né? Lá no nosso livro, temos uma parte de um capítulo que fala muito sobre prismas, né? Então, prisma são poliedros com um par de lados paralelos e congruentes. Quando nós usamos a expressão congruentes, iguais, né? Lados paralelos e iguais, os quais chamamos de base. As arestas laterais são todas paralelas entre si. Vou tentar mostrar para vocês essa caixinha que eu tenho aqui em minhas mãos, certo? Então, ela é um exemplo de prisma que nós utilizamos no nosso dia a dia, quando você compra um presente e pede para uma pessoa embalar, não é? Quando você compra uma caixa de chocolate. Então, esse objeto que nós temos no nosso dia a dia, nós chamamos de prisma. Quando ele fala assim, ó, com um par de lados paralelos e congruentes. Então, aqui, ó, nessa caixa, a parte de cima e a parte de baixo, que nós chamamos de base, elas são iguais. São lados paralelos, porque, olha, esse lado é paralelo a esse. E esse lado é congruente a esse. Esse lado é igual ao lado de baixo, que nós chamamos de base. Tá certo? E quando ele fala assim, as arestas laterais são todas paralelas entre si. Então, olha, isso aqui é a lateral da caixa, desse lado, a outra lateral dessa mesma caixa, elas são iguais e congruentes, né? Ou congruentes, né? E paralelas. Certinho, pessoal? Então, olha, isso aqui, ó, esse lado da caixa é paralelo a esse lado aqui. Certo? Esse lado é paralelo a esse. Então, eles são paralelos e congruentes, tá bom? Então, não é nada assim fora do normal. O que seria um prisma? A caixa onde colocou-se um presente para dar para uma pessoa, eu chamo de um prisma, tá certo? Aí, pessoal, nós vamos falar que um prisma, nós temos o prisma de base triangular, eu tenho o prisma de base quadrangular, eu tenho prisma de base pentagonal, eu tenho prisma de base hexagonal. Essas terminologias, essas denominações, elas acontecem em função da forma com que a base do prisma se apresentou. No primeiro desenho, prisma de base triangular. Por quê? A base dele é formada de um triângulo, de uma figura de 3 lados.
Então, prisma de base triangular, prisma triangular, certo? O segundo prisma, nós temos um prisma de base quadrangular. Quando nós falamos prisma de base quadrangular, é porque ele é formado de 4 lados. Nós não estamos falando de medidas, né? Porque muitas vezes tem um prisma de base quadrangular, onde ele vai apresentar 4 lados. E esses 4 lados, muitas vezes, ele pode aparecer, como nesse exemplo, como um retângulo, ou ele pode aparecer como um quadrado. Mas ele não vai deixar de ser um prisma de base quadrangular, ele é formado de 4 lados, ele possui 4 ângulos, não é? Então, prisma de base quadrangular. Nós temos o prisma de base pentagonal. Ele é chamado de prisma de base pentagonal pelo fato de apresentar 5 lados em sua base. Então, se você observar nessa figura, nós temos o prisma de base pentagonal. Por quê? A base dele é formada de 5 lados, ok? Então, e esse outro exemplo de prisma que nós temos aqui é o prisma de base hexagonal. O prisma de base hexagonal é aquele que apresenta 6 lados em sua base, certo? Então, se você contar a quantidade de lados que você tem, tanto na parte superior como na parte superior desse prisma, ele vai apresentar 6 lados e nós chamamos de prisma hexagonal. Então, ó, prisma triangular, prisma quadrangular, prisma pentagonal e o prisma hexagonal, certinho? Agora, eu vou relembrar com vocês sobre as planificações de dos sólidos geométricos. Então, quando nós falamos planificação de sólidos geométricos, é a planificação de um sólido, é uma representação do sólido num plano, de modo que toda a sua superfície se apresente, como em uma figura plana. Eu tenho essa caixa que eu já mostrei para vocês agora de pouco. Se eu pegar a tampa dessa caixa e desmontar, abrir, né, todas as partes que compõem a tampa dessa caixa, eu terei essa caixa planificada. Eu terei todas as partes que eu preciso para montar essa caixa de modo plano, onde toda a superfície dessa caixa ela pode ser apresentada de maneira que você visualize todas as suas partes de maneira plana, né? Retinha. Bom, nós temos aqui na imagem algumas planificações, certo? De prismas que nós utilizamos muito no dia a dia, certo? Nós temos aqui no primeiro exemplo a planificação, pessoal, de um sólido geométrico que vai formar nesse primeiro aqui, vai formar um cilindro, certo? Então, ele montado e ele planificado. Se você recortar, pegar a figura de maneira planificada, recortar todos os seus pedacinhos e montar, ele vai se transformar na outra figura que você tem montada, né? Então, olha, nesse primeiro exemplo aqui, eu tenho a planificação de um cilindro, certo? Nesse segundo exemplo aí ao lado, onde a Tia Dir está, a minha cabeça está tomando conta de pedaço da planificação do paralelepípedo, não é? Então, você tem o paralelepípedo montado e a sua planificação, tá certo? No outro, eu tenho o cone planificado e o cone montado. Planificado, ele apareceu de maneira plana e você, recortando as suas partes, você pode montar a figura da forma que se apresenta na frente da planificação. E nessa outra imagem, eu tenho a planificação de um cubo, né? Então, eu coloquei o cubo montado e ele de forma plana, sua planificação, aonde, se você conseguir num papel montar todas as suas partes, recorta e vai ser formado o cubo, no caso. Então, aqui nós temos a planificação de algumas figuras e a figura montada,
tá certo? Depois, pessoal, vale a pena relembrarmos da multiplicação por 10, 100 e 1000, que nós tínhamos no nosso livro também, né? Fizemos o estudo da multiplicação de um número e no textinho que nós temos aqui, para multiplicar um número inteiro por 10, 100 e 1000, acrescentam-se 1, 2 ou 3 zeros à sua direita. Então, se você vai multiplicar um número inteiro, um número qualquer, por 10, você repete o número e acrescenta um zero. Por que um zero? Porque 10 ele é composto, né, de um zero na unidade. Se você vai multiplicar por 100, você vai aumentar 2 zeros, né? Porque para que eu represente a quantidade 100, eu preciso do zero na unidade, eu preciso do zero na dezena. Então, se você vai multiplicar qualquer número por 100, repita o número e acrescente os 2 zeros que utilizamos para escrever a quantidade 100, tá bom? E se você multiplica um número por 1000, você repete o número e acrescenta o quê? Acrescenta 3 zeros que nós utilizamos para representar a quantidade 1000. Aqui na tela nós temos 75 vezes 10. O que eu fiz? Eu repeti o 75 e aumentei um zero, 750. 8 vezes 100. Eu repeti o 8 e acrescentei os 2 zeros do 100. Então, 8 vezes 100, 800, né? Então, nesse outro aqui, eu tenho 1.500 vezes 1000. Veja bem, ó, a quantidade de zeros que você tem aí é os 3 do 1000, certo? Porque para representar a quantidade 1000, eu preciso de 3 zeros, certo? E os outros 2 zeros são os zeros que utilizamos para escrever 1.500, né? Então, se eu tenho 1.500 vezes 1000, eu escrevi todos os zeros que eu tinha nessa operação. Aí eu tenho 1.500.000, tá bom? Então, é só lembrar. Se multipliquei por 10, aumento o zero. Multipliquei por 100, aumento 2. Multipliquei por 1000, aumento 3 zeros, ok? Agora, crianças, veja o que nós temos para encerrar essas atividades de revisão de hoje, né? Bom, nós temos 2.154 vezes 32. Nós aprendemos a multiplicar uma operação com 2 algarismos no multiplicador. Na multiplicação, todos os números envolvidos nesse cálculo, ele recebe uma terminologia, ele tem um nome. Então, na multiplicação, eu tenho multiplicando, multiplicador e produto. Quando nós temos a multiplicação com 2 algarismos no multiplicador, eu vou primeiro multiplicar a unidade do algarismos do multiplicador por todos os algarismos que eu tenho no multiplicando. Então, olha ali, no segundo vídeo, no segundo slide, eu tenho, olha, 2 vezes 4, 2 vezes 5, 2 vezes 1, 2 vezes 2, certo? Quando eu multipliquei o 2 por todos os algarismos que utilizei para representar o multiplicando, eu descobri a quantidade, 4.308, certo? Agora eu vou lá na dezena. A dezena do multiplicador, ele é ocupada pelo 3. Quer dizer que esse 3 está valendo 30. Por isso que colocamos o zero, né? Quando você vai partir para a segunda parte da operação, eu coloquei o zero na unidade, certo? Você pode observar que foi até colocado em vermelho aí no slide. Aí você vai do mesmo jeito. 3 vezes 4, 3 vezes 5, 3 vezes 1, 3 vezes 2. Multiplicou. Procure sempre, na multiplicação de 2 algarismos, crianças, é muito comum as crianças errarem por desordenar, por desorganizar a posição dos algarismos. Então, quando você vai multiplicar, você tem que ter o cuidado de colocar os algarismos que vão formar o número sempre um embaixo do outro, alinhadinho,
né? Ou embaixo do outro. Porque na hora de fazer a soma, o resultado vai ficar correto. Eu já tive muitos alunos, né, que vai multiplicar e descobre os dois resultados parciais, que são os resultados que nós temos ali no meio, certinho. Porém, na hora da soma, ele se enrola todinho. Por quê? Porque ele não se organizou, porque ele não colocou, né, os algarismos que vão compor aquele número de forma alinhada, de forma organizada, tá bom? Então, nessa operação, 2.154 vezes 32, 68.928, tá? Agora, crianças, nós vamos enviar a vocês, né, nós professores, vamos enviar a vocês uma atividade que vocês vão copiar no caderno de matemática. Vocês vão transcrevê-las para o caderno. Olha, eu sei que às vezes é uma atividade que nem todo mundo gosta de fazer, é uma atividade um pouco mais cansativa, mas nós precisamos, crianças, a exercitar essa habilidade de olhar, de copiar, desenvolver essa atenção em relação à tarefa. Então, o que você vai fazer? A atividade está aqui. Então, nós vamos enviar a atividade para vocês, ou no seu celular, ou no seu computador. Você vai copiar essa atividade no caderno. Não precisa se preocupar em imprimir, certo? Porque você já consegue, com a idade que você tem, de olhar a atividade, copiar no seu caderno e resolver da melhor forma possível, tá certo? Tem as imagens para ilustrar a situação, mas é claro, as imagens servem para você visualizar e imaginar que aquela situação, problema, é uma situação que realmente pode acontecer, porque nós temos a mania de achar que uma situação, problema é uma coisa fora do nosso alcance. É uma situação do cotidiano e que nós precisamos ter, primeiro, a habilidade de uma boa leitura para que você possa resolver da melhor forma. Então, ler direitinho, interpretar a situação é a melhor forma de você calcular corretamente, tá bom? Outra coisa, você vai copiar essa atividade agora, tá certo? E na última aula, nós, professores, vamos fazer essa correção pelo Google Meet, tá certo? Depois, mandaremos o link da aula pelo Google Meet e faremos a correção da atividade, tá bom? É importante que você copie direitinho, com cuidado, tá certo? Nós temos essa página, né? Depois tem essa outra página, tá bom? E não precisa de você se preocupar e tem que fazer o desenho? Não, você tem que copiar o exercício, observar a imagem e resolver. Tá bom, crianças? Então, vamos lá, façam com capricho e depois cada turma se encontra com o seu professor na hora de fazer a correção pelo Google Meet, tá certo?